Bom, então já estamos recebendo aqui a doutora Luísa. Seja bem-vinda ao nosso jornal pela primeira vez, né? Muito obrigada, Natália. Bom, vamos falar de um assunto chato, né? É um assunto delicado, mas é importante a gente trazer esse assunto, ser falado mais, principalmente dentro de casa. É importante a gente falar sobre a violência contra a mulher. Eu acho que esse assunto deveria ser mais debatido na sociedade, né? Então, vamos falar de Catanduva, vamos saber como estão os números aqui de violência contra a mulher. Você percebeu que aumentou o número, por exemplo, de medidas protetivas? Bom, Natália, a gente está aqui em Catanduva há bastante tempo e o Conselho da Mulher, ele existe na cidade, já vai fazer 3 anos. Já vem aí fruto, né, da luta do movimento de mulheres há muito tempo e a gente conseguiu concretizar o Conselho de 4 para 3 anos. Eu fui eleita presidente pela primeira vez e agora fui reconduzida nesse ano. Então, a gente tem acompanhado de perto os números da violência doméstica e familiar contra a mulher aqui no município. Além disso, eu também sou coordenadora da Comissão da Mulher Advogada, advogo na cidade há 12 anos e antes a gente tinha muitos casos de tráfico, roubo, furto e agora parece que só tem casos de violência doméstica e familiar. Então, eu falo que a violência aqui no município alcança números alarmantes. Para mim, eu tenho que é uma epidemia de casos de violência contra a mulher. Que triste esse dado, né? É muito triste. E assim, no meu mestrado, que eu fiz o mestrado lá no Largo São Francisco, na USP em São Paulo, eu estudei a Lei Maria da Penha. Então, desde 2006, quando a lei foi criada, eu tenho acompanhado o processo de implementação, concretização da lei. Então, assim, fato que o número de denúncias também aumenta à medida em que as mulheres vão tomando conhecimento da lei, vão se aponderando, né, das medidas que a lei dispõe. Isso é ótimo, né, é positivo. Tem que ser feito dessa forma. Mas, por outro lado, além delas terem a coragem de denunciar, nós também percebemos, por outro lado, que existe um aumento no número de agressões. Então, isso que preocupa. E esse número varia de cidade para cidade, né? Algumas cidades têm conseguido combater com mais efetividade a violência contra a mulher, mas aqui no nosso município me parece que há um certo descaso, uma certa impunidade e por isso gera um descrédito nas mulheres, né? Elas ficam até com medo de ir lá e denunciar o agressor. Muitas delas têm medo porque vai chegar muitas vezes na delegacia ou antes de chegar na delegacia, quando elas chamam a polícia, em algumas vezes a gente tem relatos que a própria polícia não vai, né? Então isso já desmotiva. Muitas vezes, se a mulher tem casos reiterados, ela chega na delegacia, olham para ela e falam: você aqui de novo, né? Então, assim, falta um certo conhecimento Sim. por parte do poder público de que a violência doméstica e familiar ela é algo mais grave e que não é um caso simples de violência, né? Ela tem todo um ciclo da violência. E muitas vezes, para aquela mulher tomar coragem e denunciar, ela já passou por muita coisa. Sim. Então, ela tem que ser acolhida, abraçada. Por isso, a gente pensa, né, que a polícia, todo o sistema de justiça criminal deveria acolher essa mulher de uma forma mais efetiva, né? Para não chegar ao crime de feminicídio também, né? É o que mais nos preocupa. Nós temos alguns casos, sim, no município. Não são tantos casos assim, né? As outros tipos de violência, nós temos mais casos, mas existem alguns casos de feminicídio e isso é o que é mais grave, né? Então, como você mencionou aí, existem vários, acho que são 5 tipos de violência contra a mulher. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é cada um. Eu acho que a pessoa, às vezes, que está assistindo pode se identificar. A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Só gostaria de prestar atenção que é contra a mulher, tá? Não importa se ela é uma mulher heterossexual ou homossexual. Mas o entendimento no direito, né, é que não serve para homens.
Os homens, se forem vítimas de violência doméstica e familiar, eles têm outros instrumentos. O próprio Código Penal inteiro protege os homens, né? Então, não é que os homens estão indefesos, porque muitas vezes alega-se que os homens, não tem uma lei para os homens, tem que ter uma lei Mário da Penha, né? Gente, isso não existe, por favor, né? Nós sabemos que existem mulheres que batem, às vezes, nos homens ou praticam alguma forma de violência, mas a grande maioria dos casos, a vítima é a mulher, porque é uma questão histórica, cultural, e que está, a maioria, né? E que está permeada na nossa sociedade, que é uma sociedade machista. Então, assim, por isso existe um Dia da Mulher, por isso existe a Lei Maria da Penha e todas as outras leis que protegem a mulher. Além disso, por que é doméstica e familiar? Porque ela se restringe ao âmbito do lar ou às relações de afeto. Por exemplo, um namorado, um ex-namorado, um ex-marido, né? Não precisa ser um atual, pode ser ex também. Ou em alguns casos até um vizinho, né? A depender ali, é uma casa que várias pessoas coabitam. Então, tudo isso é possível. Existe até assim, dentro de casa, contra a avó. Contra né? a avó, contra a mãe, contra a irmã, tia, né? A Lei Maria da Penha é muito usada também, por exemplo, às vezes tem um filho que é usuário de drogas, ou uma filha, né? Usuária de drogas e bate na mãe ou numa avó, então também ela pode ser aplicada a Lei Maria da Penha ali. Essa violência, ela vai muito além da física, né? Um olho roxo, um braço quebrado, ela tem aí também a moral, né? Violência moral, violência patrimonial. Isso, os 5 tipos que nós estávamos falando, 5 formas de violência previstas na Lei Maria da Penha, né? Então, a violência física, que é a mais comum, que deixa marcas no corpo, né? A violência psicológica, que é o quê? Aquele menosprezo que o homem, às vezes, trata a mulher, fazendo com que a vítima sinta-se sempre inferiorizada. E é uma situação de tanta violência que, para mim, essa é a pior. Porque a pessoa não percebe essa violência, ela é mais sutil, subliminar, e é muito mais difícil você conseguir se livrar dessa violência. Bom, além disso, a violência sexual. O que é a violência sexual? Forçar relações sexuais, né? Mesmo dentro do casamento, é possível ter estupro. A pessoa não é obrigada, né? Quando não há consentimento, né? Quando a pessoa fala assim, eu quero, ou demonstra que quer, por exemplo, se a mulher toma algum remédio para dormir, ou, sei lá, tomou alguma coisa que a deixou inconsciente, tudo isso é estupro. Mesmo dentro do casamento, pode ser vítima de estupro a mulher. Ou forçar uma relação, uma prática sexual que essa mulher não tem interesse. Sim. Às vezes, eu não vou enumerar aqui, mas, né, vocês podem imaginar quantas coisas erradas que muitas mulheres são submetidas. Erradas assim, né? Que não tem consentimento. Sim. Que elas são submetidas a fazer. Além disso, a violência patrimonial, que também está sendo muito comum ultimamente. Então, tem muito homem que parece que se especializando em dar golpe, né, em mulheres. Então, eles pegam o cartão da vítima, muitas vezes, e pegam o dinheiro dela, não deixam ela ter acesso ao salário ou algum benefício social que ela receba. Às vezes, quebra o celular da vítima. Muitos homens, por ciúme, né? Porque o cerne da violência doméstica, o ponto principal, é o machismo, é esse sentimento de posse sobre o corpo feminino que os homens têm. Então, assim, às vezes a mulher termina com ele, ou ele desconfia que ela está traindo ele. Então, por ciúme, ele vai lá, pega o celular da vítima e quebra esse celular, apaga todas as mensagens, enfim. Ou às vezes ele não bate diretamente na mulher, mas ele vai pegar um cachorrinho, um gatinho dela, matar, bater, torturar, qualquer coisa do tipo. Então, tudo isso é violência patrimonial. Pegar as roupas, os sapatos, rasgar, jogar fora, queimar, enfim, né? Que a gente começa a lembrar de tantas situações, então, mas é só para enumerar, porque às vezes alguém que está nos ouvindo pode estar passando por essa situação e não percebe que está passando por violência. Além disso, a violência moral, que é o 5º tipo, que seria, no caso, a violência em que há uma ofensa contra a honra dessa vítima, uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Então, vocês já devem ter visto alguns casos assim, né? Tá lá num grupo de amigos e daí fala assim, não liga pra ela não, ela é louca, ela é boba, ela não sabe o que ela fala. Né? Tem muitos homens que fazem isso na frente dos amigos para humilhar, constranger a pessoa. Ou sai falando dela, ela é uma
vagabunda, né? Qualquer coisa do humilhando tipo. a pessoa, né? Então, todos esses são crimes contra a honra previstos no Código Penal e previstos também na Lei Maria da Penha, nesses casos. Além disso, né, só para complementar, não está previsto na Lei Maria da Penha, mas também são crimes que abrangem aí, que tem como vítima principalmente as mulheres. Recentemente surgiu o crime de stalking, que é uma palavra em inglês que significa perseguição. Vocês já devem ter visto também. Às vezes a gente termina com uma pessoa e a pessoa fica perseguindo, vai em todas as suas redes sociais, às vezes faz um perfil falso ou manda muitas mensagens celular. Você tá num lugar, a pessoa aparece do nada, né? E persegue realmente a vítima. Então é uma coisa assim que a pessoa se sente muito presa, né? Refém daquela situação. Então também é possível. Também existe a violência virtual, que está muito comum. O moço, né? Recentemente chegou um caso para nós no conselho, um ex-namorado, a moça terminou e o moço, para se vingar, né? Até em inglês existe uma palavra que se chama revenge porn, que é pornografia da vingança. Então, o que o homem faz? Ele, às vezes, tem fotos íntimas da moça ou filmagens, né? E espalha essas imagens, né, para os amigos. Essa é a lei Carolina Dickmann? Então, o que acontece, gente? Vocês imaginam, na nossa região tem muitas cidades pequenas. Sim. Então, chegou para nós um caso de uma das cidades aqui próximas, não vou falar o nome, porque a pessoa trabalha aqui em Catanduva, mas mora em outra cidade, e aí o namorado espalhou para a cidade inteira, né? Então, é algo assim muito humilhante. Em alguns casos extremos, a vítima se sente tão humilhada que ela se mata. Sim. Vocês já viram esses casos? Então, assim, são violências muito graves e principalmente que tem a mulher como vítima e nos preocupa. E aqui em Catanduva nós temos o conselho que existe para apoiar as mulheres, para orientar, para ser uma porta aí de entrada, de abertura, para receber denúncias, né? Sim, é até legal falar como que a pessoa chega até o conselho, porque muitas vezes ela tem muita vergonha, né, de se expor, de expor o caso que tem acontecido, tem dificuldade de ir na polícia, né, para denunciar o agressor. E tudo isso que a doutora Luísa está falando tem aqui na cartilha, né? A cartilha que ela trouxe aqui, ó, dá para pegar certinho. É uma cartilha aqui, que é a cartilha de combate à violência contra a mulher. Então, gostaria até que você falasse um pouquinho como que é feito o trabalho aí do Conselho. Então, Natália, essa cartilha nós fizemos em parceria com a Comissão da Mulher Advogada, com a Prefeitura e a Fundação Padre Albino. Então, o Conselho, né, todas essas entidades e mais várias, a Arcos, o Conselho de Psicologia, a Fundação, o Senac, todas essas entidades participam do Conselho Municipal, que é um conselho paritário, né? Ele tem representantes da sociedade civil e representantes do poder público. Dentro do conselho nós temos, por exemplo, Secretaria da Educação, da Cultura, da Assistência Social, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal. Então, do fórum, né, ali do Tribunal de Justiça. Então, todas essas entidades estão no Conselho da Mulher. Para quê? Para que serve o Conselho? Para nós pensarmos em políticas públicas, para nós fiscalizarmos, cobrarmos, para a gente propor, por exemplo, projetos de lei que visem aí a melhoria da vida das mulheres de Catanduva, né? Então, nesse sentido, nós pensamos nessa cartilha. Ela tem várias informações, ela explica os direitos das mulheres, as formas de violência. Ela fala, por exemplo, né, do ciclo de violência. Interessante, né? Que é o ciclo de violência, ele representa as 3 fases da violência contra a mulher, que acho que todo mundo que é mulher já deve ter passado por isso, né? Nós temos ali a primeira fase, em que começam as brigas, né? Começa a aumentar ali uma discussão mais acalorada, que às vezes culmina aí no empurrão, num soco, num tapa, aí a mulher se assusta, que vai ali na fase 2, que já é o ato de violência, até a fase 3, que já é a fase do arrependimento, que é a chamada lua de mel. Nessa fase o homem, nossa, olha, bati, né? Então ele se arrepende, às vezes volta com um bombom, fala que vai mudar.
e a mulher às vezes aceita esse marido, namorado, enfim, de volta. Acha que é normal, né? Acha que é normal e que ele vai mudar, né? Sempre é assim. E o que eu tô vendo aqui, tem até um teste, né? Como que é feito esse teste? Só para finalizar a questão do ciclo, gente, esse ciclo não é só um ciclo, ele é uma espiral. Por quê? Ele começa pequenininho, às vezes com uma discussão, e ele muitas vezes culmina no feminicídio, né? Então ele vai aumentando. Pensa numa espiral que vai aumentando até chegar, em alguns casos, na morte da mulher. Então, nesse sentido, nós fizemos aqui um pequeno teste, né, para que a mulher perceba se ela está passando por alguma dessas situações de violência ou não. E se você responder vários sims, era bom procurar uma ajuda, né? Claro, gente, que o conselho sozinho não faz nada, né? Nós precisamos da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, das psicólogas, da assistência social do município, que tem feito um trabalho maravilhoso, né, na questão da violência. Nós conseguimos, né, pessoal, junto com a assistência social, foi uma luta aí. Claro que o conselho participou cobrando, né, essas medidas. Nós conseguimos uma casa-abrigo para Catanduva, tá? O que é a casa-abrigo? É uma casa que vai acolher 20 pessoas, mas é um consórcio de municípios. É Catanduva, Mirassol e Cedral. Badi, obrigada. Então, vai vir uma verba, uma dotação orçamentária do governo do estado para implementar essa casa que vai ser sediada em Catanduva, tá? E essas 20 mulheres são 20 mulheres que estão, assim, em risco de morte. Não é qualquer caso de violência, são os casos mais graves. E vai acolher as mulheres e também, por exemplo, seus filhos e dependentes menores de 18 anos. Então, ali elas passam a morar ali, ser protegidas. Por um tempo pequeno, é uma casa que fica escondida, fica sob sigilo, né? Mas, assim, às vezes essa mulher tem 3 filhos, 4 filhos, então acaba que as vagas são poucas, né? Para 3 municípios. Mas já é um avanço, porque muitas vezes a mulher não tem realmente para onde ir e ela fica desesperada. É uma situação muito desesperadora, realmente, né? Além disso, né, aqui na nossa cartilha, então, fala das várias leis que protegem as mulheres, né? O caso Mariana Ferrer, não sei se vocês ouviram falar, lá no Santa Catarina, que ela passou ali por várias violências durante a audiência. O promotor, o advogado da parte contrária, o juiz humilharam essa vítima, né? Então, foi feita essa lei. Violência política, as mulheres na política, elas também sofrem, né? Muita perseguição, violências de toda sorte. Então, também existe essa lei que prevê a questão da violência, o assédio no trabalho, né? O assédio moral, o assédio sexual no trabalho, enfim. Tem as formas de denunciar, o Disque 190, que é o Disque da polícia. Gente, se tiver acontecendo uma violência grave que vocês presenciem, Disque 190, não tem o que fazer. É o Disque 190. Agora, eu sei que minha vizinha apanha do marido, ou minha mãe, minha amiga, o que eu vou fazer? Disque 180. Esse número é um número crucial. Por quê? Ele vai cair na secretaria do governo, né? Do governo federal da mulher. Na verdade, agora acho que voltou a ser Ministério dos Direitos Humanos. Ministério da Mulher, eu acho que voltou a ser. Então, cai diretamente lá em Brasília e vai encaminhar a denúncia e vai chegar para nós. Tá? Esse Disque 180 chega para nós e vão ser cobradas aí medidas para esses casos. Além disso, né, você pode ir para a delegacia de polícia. Aqui em Catanduva, se a mulher sofreu uma violência, ela deve ir ao plantão policial. Ela não deve ir diretamente à delegacia da mulher. Por quê? Primeiro é feito um boletim de ocorrência na DP, na delegacia de polícia. Depois é feito encaminhamento para a delegacia da mulher. Então esse dado é importante. Eu não concordo com isso, por quê? Porque a Delegacia da Mulher ela foi criada nos anos 80, que era realmente para ser um lugar diferenciado, com funcionárias mulheres, delegada mulher, todos os funcionários ali para acolher essa vítima. E para quê? Para não ter uma revitimização, para não ter que contar 2 vezes. Você imagina uma mulher que passou por um estupro? Difícil, né? Ter que contar 2, 3, 4 vezes o que aconteceu. Então, a Delegacia da Mulher já foi criada para isso. Mas aqui existe aí a alegação de que não há
de fato, a polícia a gente sabe que não tem muitas pessoas para trabalhar ali, né? Não ali, tem, né? Que deveria ter, né? Olhar mais para as mulheres aqui de Catanduva, principalmente, porque atende também a região, sim, né? Quando tá no plantão policial, aqui é a sede, né? E então nós gostaríamos que tivesse essa delegacia da mulher aberta 24 sim. horas, né? Ela foi criada para isso, a DDM, 24 horas, todos os dias da semana, porque, gente, infelizmente, a violência mais grave, ela não vai acontecer segunda-feira, 8 horas da manhã, agora abriu a delegacia da mulher, vou bater na minha mulher. Não, a delegacia ela vai ocorrer principalmente à noite e aos finais de semana. Exatamente. Por isso seria importante a delegacia estar aberta para acolher essas mulheres. Mas não acontece, nós já cobramos e já houve a negativa que não é possível. Nós também cobramos a concretização da Ronda Maria da Penha, que é para que tenha uma viatura destacada da Guarda Civil Municipal para fazer essa ronda, para passar onde sabe-se que as mulheres têm medida protetiva, onde as mulheres estão ali sofrendo mais violência, mas o prefeito Padre Oswaldo impugnou, né? Foi feita a lei, foi aprovada na Câmara dos Vereadores, mas o prefeito, eu vetou. Acho que ele, não sei se ele vetou ou ele entrou com uma ação de inconstitucionalidade, então está parado por enquanto. Então são vários projetos, né, que nós fazemos, mas precisamos de um suporte maior também do município e das instâncias ali que detêm maior poder. Além disso, né, gente, existe a OAB, a Comissão da Mulher Advogada, a qual eu presido. Nós estamos também abertos a receber as mulheres vítimas de violência para orientação, então pode ligar na OAB ou ir até a OAB, que por enquanto está ali no prédio da ACE. Se Deus quiser, no ano que vem a gente já volta para a nossa casa do advogado ali na Rua Paraíba, né? Porque está em reforma já, né? Sim, acho que vai sair. Vai, se Deus quiser. Então lá vocês podem perguntar aos funcionários sobre a Comissão da Mulher Advogada, que nós marcamos um horário, vamos lá, recebemos essa pessoa para dar uma orientação, um andamento do que seria melhor fazer. O Ministério Público ou o próprio Conselho Municipal. O Conselho, gente, nós temos o telefone da Casa dos Conselhos, eu vou deixar com a Natália o número, e as nossas redes sociais, tá? As redes sociais vocês podem mandar mensagem no privado, elas ficam conectadas o tempo inteiro, mas nós podemos marcar, dar orientação para as pessoas, mas reitero, se for um caso de flagrante, está acontecendo um crime agora, não hesitem em ligar para a polícia. Não vai inventar de fazer outra coisa, né? Porque é a polícia que tem o poder de intervir nesses momentos, né, mais graves. Bom, como faz para pegar a cartilha quem quiser? Olha, o Conselho da Mulher, aqui eu tô com a camiseta, né, do Conselho, que é a nossa logo. Sempre nós participamos dos eventos da Prefeitura, nas praças, nos eventos, por exemplo, da OAB, todos os eventos que nós temos oportunidades, nós estamos lá. E também na Casa dos Conselhos, que é na Rua Ceres, número 80, no nosso teto. Tá? Lá nós temos alguns exemplares, ou se houver necessidade, nós também podemos mandar por e-mail ou por, né, ali pelas redes sociais. Acho que também é possível mandar o arquivo para vocês, tá? Além disso, eu só queria finalizar a minha participação, dizendo que agora, recentemente, até o dia 10 de dezembro, nós tivemos a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Começou como 16 dias, agora já é 21 dias de ativismo. É uma campanha internacional, né? Nós começa lá no Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, passa pelo dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Luta contra a Violência contra a Mulher, dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS, dia 6 de dezembro, que é o dia da campanha do Laço Branco, que são os homens contra a violência, né? Nós temos tentado bastante aí lutar para que os homens participem disso, porque não adianta só as mulheres. Eu acredito que as mulheres, elas já sabem os direitos delas, elas já estão conscientes e elas querem acabar com a violência, mas em alguns casos os homens também têm que nos apoiar. Então nós estamos propondo aí, junto ao Legislativo, Executivo e o Judiciário, para que seja implementado em Catanduva as oficinas para os homens agressores. Não adianta nada, eu sei do meu direito, eu termino com aquele namorado,
10 dias depois ele vai namorar a Natália, ele vai repetir o mesmo padrão de comportamento tóxico, abusivo e violento com a outra mulher. Então, nós precisamos cuidar desse homem agressor. Exatamente. Também. Então, dia 6 de dezembro é o Dia Internacional da Campanha do Laço Branco, dos Homens contra a Violência. E no dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Que é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, termina no dia 10. Nós não podemos, a gente queria ter vindo gravar o programa antes, né? Mas por questões de agenda a gente não pôde vir. E assim, a gente cobra em todas as instâncias que exista um combate à violência. Sim. Não adianta só combater a violência doméstica dentro do lar ou dentro dos relacionamentos. A violência, gente, ela está em todos os lugares. É nas relações de emprego, é na política, é no poder público, é nas empresas. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, é um assunto tão chato. Mas, gente, é de extrema importância a gente saber, até principalmente as mulheres saberem sobre os seus direitos, né? Saber o que pode, o que não pode. E até uma simples agressão verbal, a gente não pode normalizar, né? Achar que aquilo é normal, que aquilo ali está acontecendo, aconteceu várias vezes, mas ele é assim mesmo, é normal. Muitas vezes acontece dentro de casa e no trabalho também, né? No dia a dia, em geral, as pessoas muitas vezes acabam passando aí despercebido. E aqui, eu estava lendo o teste, é bem bacana. Tem coisas assim que a gente acha que é simples, como, por exemplo, ele implica muito com o meu tipo de roupa, né? Então, preste atenção, hein, mulher? Às vezes isso é um alerta, né? Eu acho que quase todas as mulheres já passaram por algum tipo de violência, né? Então, quando a gente para olhar, a gente fala, opa, tem que acender um sinal vermelho para a gente repensar, né? E até mesmo a gente conversar mais com as nossas crianças, porque elas muitas vezes estão atentas e elas conseguem identificar que ali existe uma agressão e na hora de alguma violência, se caso há alguma violência física ou verbal, enfim, patrimonial, ela mesma pode estar ligando no 180 ou quando há uma agressão física ali, ligar no 190. Sim, em muitos casos, infelizmente, as crianças que chamam a polícia. É triste, mas é a realidade. Ainda, né? E a gente, em alguns processos, chega para nós gravações, a vítima grava, né, a violência e tem ao fundo as crianças gritando, pedindo para parar. Né? Então, é algo que nos toca bastante, né? E que eu tenho certeza que nós, todos juntos, homens e mulheres, a sociedade como um todo, junto com o poder público, nós vamos conseguir diminuir os casos de violência. Talvez não num prazo tão pequeno, né? Mas do jeito que tá, não dá para ficar. Na nossa cidade são muitos e muitos casos. Então é um clamor, é um pedido para que as autoridades participem, para que as pessoas participem, se conscientizem e busquem mudar os seus padrões de comportamento e buscar uma sociedade mais pacífica, porque onde a mulher tem que se sentir mais segura, que é dentro de casa, que é no lar, é onde muitas mulheres têm pânico de ficar, que é onde elas têm mais medo, e as crianças também. Se as pessoas não se sensibilizam com as mulheres, que se sensibilizem com as crianças, com os bebês, porque que tipo de sociedade a gente vai criar? Estão convivendo com isso. Se a gente normalizar isso, né? Então, é hora de dar um basta e a gente reconstruir a nossa sociedade como uma sociedade de paz. Eu já passei, eu pessoalmente na minha vida, né, eu tô com 41 anos, já passei por várias situações de violência e hoje eu vivo um casamento harmônico, de paz. Então, assim, eu tenho certeza que eu gostaria que todas as mulheres, todas as pessoas pudessem ter uma vida mais tranquila, sem violência. É um direito de todas as mulheres, por isso eu vou lutar. E nós do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, da Comissão da Mulher Advogada da OAB, é para isso que nós lutamos, para que todas tenham direito a uma vida de paz sem violência. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal Conecta. As portas do jornal estão sempre abertas para você. E a gente espera que quando você voltar tenha coisas mais positivas, né? Umas notícias boas. Olha, caíram os números aí de violência contra a mulher e a gente também aí pede para que as autoridades se atentem em relação a isso. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você.